Bom, nosso grupo é composto por 3 pessoas, então é um trio composto por mim, Luana, o Lucas Maciel e o Natanael Vitorino. Vamos dar início à nossa exploração destacando a essencial importância do CI e CD, que representam pilares fundamentais na prática moderna de desenvolvimento, promovendo a integração contínua de código, testes automatizados e a entrega eficiente de software. Ao longo deste percurso, compartilharemos insights valiosos sobre como essas práticas influenciam positivamente a qualidade do software, acelerando o ciclo de vida de desenvolvimento e contribuindo para a construção de produto mais robusto e confiável. É um convite para explorarmos juntos o impacto transformador dessas práticas de desenvolvimento de software contemporâneo. Olá, eu sou o Lucas Maciel e hoje eu vim falar sobre a API e a Clean Architecture com DDD, e também da cobertura dos testes. Nesse segmento, adentramos no universo da construção do software, focando na interseção entre a API e a Clean Architecture com DDD. A API é a espinha dorsal da comunicação entre sistemas, desempenhando um papel central na criação de aplicações interconectadas e eficientes. Em paralelo, a Clean Architecture, enriquecida pelo DDD, proporciona uma estrutura sólida para o desenvolvimento, promovendo a separação de preocupações e facilitando a manutenção. Juntos, esses conceitos formam uma sinergia que não apenas permite a construção de sistemas flexíveis e escaláveis, mas também favorece a expressão natural do domínio de negócios no código. Nesse cenário, exploraremos como a combinação desses elementos fundamentais contribui para a criação de aplicações mais coesas, adaptáveis e alinhadas com as necessidades do negócio, assim como foi aplicado no nosso projeto. Neste estágio da nossa apresentação, mergulharemos na essência da nossa jornada de qualidade, destacando a importância da API e explorando os fundamentos da Clean Architecture. Com o DDD, a API como uma peça-chave do desenvolvimento moderno, desempenhando um papel crucial na integração de sistema e facilitação de comunicação entre componentes. Em paralelo, a Clean Architecture, aliada ao DDD, estabelece uma base robusta para o design de software, promovendo a modularidade e a clareza estrutural. Juntos nesse conceito, formam alicerces necessários para construir a aplicação eficiente e sustentável. Olá, eu sou o Natanael Vitorino e estou aqui para apresentar a importância do Docker, a integração e entrega contínua e como isso funciona na prática, em nosso projeto. Além de estar no slide, eu trouxe algo funcional, que é a evolução do projeto nosso da C2. Nessa parte eu faço toda a integração com o CI do Docker, CI do PyTest e afins, onde eu consigo criar uma imagem Docker específica para essa minha aplicação, publicá-la de forma automática no Docker Hub, e toda vez, dependendo da minha pipeline, obviamente, porque no avançar no decorrer desse vídeo, eu vou demonstrar que temos 3 pipelines distintas, onde uma seria a pipeline das funcionalidades, ou seja, as features, a pipeline de dev e a pipeline sendo a nossa principal, a main, que é a entrega, que seria ali aquela parte de homologação do projeto em si. Então eu fiz um paralelo do que nós vimos em aula, porque eu estou desenvolvendo praticamente tudo em Python. Essa é a estrutura do meu código, que você pode ver aqui na tela, E a importância do Docker é que ele tem justificativa de tirar aquele jargão da boca do programador, que funciona na minha máquina e eu tentei instalar agora na sua e não deu certo. Então é exatamente isso. É para funcionar em todas as máquinas. É uma forma de virtualização da aplicação em si, que viabiliza a aplicação rodar em máquinas de sistemas operacionais distintas, certo? Nesse caso, foi desenvolvida a partir dessa imagem, uma Dockerfile, quer dizer, para rodar essa imagem, uma Dockerfile, e esse é o exemplo desse arquivo, que define quais são as funcionalidades, quais são os requisitos a rodar dentro dessa imagem. Nesse caso, estou utilizando o Python 3.11, certo?
E aqui eu faço toda a configuração dos arquivos, ou seja, eu crio as pastas, crio a arquitetura dessa minha imagem da forma como eu quero. Faço a instalação dos meus requirements, que é a gestão de requisitos do meu pacote. Nesse caso, são todas essas bibliotecas que são necessárias para o funcionamento da API. E logo em seguida eu finalizo, né, essa instalação e a minha imagem está pronta, certo? E um ponto essencial também que o Docker ele tem, vamos dizer, um irmão mais novo que é o Docker Compose, que é responsável por fazer a orquestração desses containers, ou seja, ele consegue executar mais de um container de uma vez. Vamos supor que a nossa aplicação precisa rodar, que é o caso aqui, né, precisa rodar com um banco de dados. Se a API iniciasse um banco de dados, tem algo de errado. O usuário pode fazer uma requisição e não encontrar esse banco de dados. O ideal é que o banco de dados ele starte junto com a API. E para isso eu utilizo a funcionalidade do Docker Compose, que é essa gestão de containers. Eu consigo iniciar mais de um container. E nesse caso, eu estou iniciando o container de API, propriamente dito, e meu container aqui do Postgres, que é o meu banco de dados, onde eu estou armazenando tudo isso. Então, essa estrutura de orquestração, onde nós temos aqui a versão do Docker Compose, que eu estou utilizando, e o que ele vai fazer, né? Os serviços, nesse caso, é um serviço web, ou seja, a minha API. E qual é o comando que eu preciso e onde está o meu build, onde está a minha imagem. Minha imagem está dentro de SRC, se a gente for aqui dentro da estrutura do FastAPI, nós podemos ver, ó, o CRC e o Docker Compose, certo? Dentro de FastAPI. Se eu abrir o CRC, eu vou ver minha Dockerfile aqui. É exatamente isso que eu estou falando, ó. O meu build, a minha imagem, Dockerfile, está exatamente ali, e é essa imagem que você tem que erguer para mim. É baseado nela. E logo em seguida, após dar o build, eu executo a minha API no meu IP local, né, disponibilizando a porta 8080, certo? E aqui já é dentro da minha imagem, são configurações dentro do meu container, na verdade, né? E já começa a configuração do meu database. Nesse caso, esse é o nome do database, né, para registro dentro do Postgres, né, que ele faz essa integração com outro container, ou seja, são dois containers separados que conversam entre si para a obtenção de dados, né? E o banco que eu encontrei, que eu escolhi para essa implementação, foi o Postgres, na versão 15.1 Alpine. E aqui nós temos a configuração, ó. Aqui dá para ver especificamente. São dois blocos, a parte web que eu apresentei há pouco e a parte do banco de dados, onde eu faço as configurações devidas para disponibilizar esse banco de dados para minha API, certo? Onde eu estou aqui a imagem, no Postgres, falo o volume, onde você vai salvar seus dados, né, dentro do container. Eu dou o expose na minha porta 5432 e dentro da minha aplicação da API eu estou ouvindo essa porta 5432. Eu estou conversando através da integração e as variáveis de ambiente, certo? E se nós formos aqui também, uma parte bem importante desse trabalho é a realização de testes automatizados. Ou seja, nós temos a API funcionando aqui, a forma de GRUD dela, de GRUD na verdade, a definição dos modelos, né, que é a definição dos itens, como eu estou salvando esses itens na minha API. Logo em seguida tem uma parte de notas, que eu vou mostrar isso aqui funcionando. Eu já mostrei na C2 funcionando, mas eu posso mostrar aqui de novo, onde eu configuro as pipelines de endpoints e o ping é apenas para fazer o teste, né? Tipo, o requisito aqui, dou esse get no meu caminho ping e ele responde pong, apenas para visualização e se está tudo correndo bem. E a parte do banco de dados, tem toda a estruturação das colunas e tal, e aqui eu gero a minha API propriamente dita. E na parte dos testes, eu faço o teste no conf-test, né? Fazendo gerando a minha API ali por baixo dos panos, ou seja, uma API apenas para teste, não uma API oficial, onde ela vira uma client, né? Essa ferramenta que eu utilizei, a framework FastAPI, ela tem essa possibilidade de ter uma API de teste independente da API principal, ou seja, ela é gerada, é um objeto instanciado paralelamente à API funcional, para que os testes sejam realizados em cima dessa cópia da API,
e a gente não tenha nenhum problema de integração ao deploy futuramente. E eu faço os testes ali, né, em cada um dos endpoints, no ping também e afins. Agora eu vou mostrar essa API sendo gerada através do command line, ou seja, de maneira manual, e logo em seguida eu já demonstro ela integrada através do GitHub Actions, que foi a ferramenta paralela que eu encontrei para trabalhar com Python ao invés do Jenkins, mas com todos os conceitos que nós vimos em aula aplicados a esse projeto. Vamos lá então, executando o comando de forma contínua. Eu dou aqui um docker, deixa eu encontrar aqui, dentro da minha pasta FastAPI, eu dou um docker compose up, traço -d, build, para ele pegar e já dar o build na minha imagem e executar já o meu container web, onde eu tenho uma série de testes aplicados com PyTest, né? O DB não precisa, porque ele já está estruturado para ser um banco de dados especificamente, mas a parte da API eu fiz os testes em cada um dos endpoints. Então, executando, são 15 testes e 2 realmente é para dar errado. Eles têm que dar errado, certo? Por conta da funcionalidade da API em si. Então vamos lá. Aqui ele está fazendo todo o build, né? Essa parte já está automatizada, como eu já tinha a minha imagem. Ele já conseguiu encontrar no cachê essa imagem de forma bem simples, foi um tanto rápido aqui o build. E ele já aplica já os testes, ó, pode verificar aqui que ele fez os testes e encontrou 3 erros, né? 3 erros, atingindo 93% da cobertura dos testes. E ele indica para mim onde está esse erro e por que aconteceu esse erro. Mas lembrando, ele já é um erro esperado, né? E aqui embaixo está o resumo total. E se nós formos na nossa API, aqui está ela. A gente tem ela já, o FastAPI já gera esse Swagger, onde a gente consegue fazer os testes individuais e manuais de funcionalidade e que já foram executados, né? Eu não vou fazer aqui para não tomar muito tempo dessa apresentação, mas nós temos aqui os services dentro da minha API, onde tem aqui o get no ping, o get nos notes, o nosso post para atualizar ou até mesmo criar um node específico, o get para coletar a nota através do ID, um push para fazer o update, ou seja, atualizar novamente também, o push ele pode fazer esse serviço, e o delete para tirar, limpar ali a partir do ID uma nota específica, certo? E agora eu vou demonstrar tudo isso integrado e funcionando com GitHub Actions. Bom, aqui estamos nós já no GitHub, certo? Esse GitHub eu criei especificamente para a matéria de DevOps, onde eu aplico os estudos de DevOps, né, integrados com a parte de Python, onde nós temos 3 pipelines, que seriam aquelas pipelines, né, distintas que foi visto em aula, obviamente com outros nomes, mas seguindo a padronização de Clean Architecture do Gitflow e assim por diante, com um workflow já definido, né? E o workflow selecionado para esse, lógico que isso depende de cada um dos devs. Essa parte é a escolha de como você está organizando esse projeto. Nesse projeto a forma de organização para mim fez mais sentido, e também, né, fazendo um paralelo com o que foi visto em aula, sempre com as 3 pipelines, uma dependendo da outra, e elas engatilhadas e com configurações específicas para cada uma. Aqui eu defini, cada vez que eu preciso fazer uma feature nova, eu crio uma branch chamada feature. Nesse caso aqui eu crio a branch feature actions e a feature Java, onde eu trabalho especificamente com os meus projetos na feature Java baseados na linguagem Java, e a feature actions, onde eu faço a integração da parte de Python com o GitHub Actions em si. Então, se nós formos ver aqui, nós temos em workflows apenas o arquivo de PyTest, certo? Então aqui essa branch ela é responsável por fazer o teste da minha aplicação inicial antes dela virar uma imagem, antes dela fazer o deploy para o Docker. E quando eu vou em dev, aqui a minha imagem ela já está estabilizada, já passou pelos principais testes. E se nós formos em GitHub Actions, nós temos já 3 tipos de configurações de pipelines.
o PyTest Coverage, onde nós aplicamos os testes de cobertura mais aprofundados, né? Junto com o PyTest, temos o Docker Deploy, que eu faço a construção da minha imagem baseado naquela Dockerfile que eu demonstrei anteriormente e já faço o upload para o meu Docker Hub. E temos aqui o AWS Deploy. Só que esse AWS Deploy ele está autorizado a ser executado somente quando a branch é a main, ou seja, somente quando o arquivo já está no Docker Hub, por exemplo, já está em uma versão com uma qualidade aceitável, depois de passar, iniciando ali no desenvolvimento da feature, depois na parte de dev, e aí sim, depois de passar por dev, ter feito todos os testes de ajustes, vai para main. E a main manda isso para a AWS, que é esse exemplo, e Azure, pode ser o que for, qualquer outra cloud, certo? E olha que legal, eu defino aqui os gatilhos. Então, essa pipeline ela é executada tanto na Feature Actions quanto na Dev, certo? E aqui, a parte do Docker, ela é somente executada na Dev, ou seja, as imagens serão apenas buildadas se estiverem na branch Dev. E depois, o gatilho, como eu já mostrei também, a imagem só vai para a nuvem depois que passar por todos os processos anteriores. E uma coisa legal é que o GitHub ele consegue você consegue estabelecer regras em suas branches. Então, cada uma das branches tem regras distintas e específicas para isso. Por exemplo, você não pode dar um push direto para main. Você tem que passar da feature para dev e da dev para main, especificamente. Nunca direto para main. E um ponto legal do GitHub é que eu consigo definir variáveis de ambiente para GitHub Actions, onde eu tenho aqui a configuração de 4 variáveis, que é da minha Docker, né, específica para subir a minha imagem, e tenho aqui a minha AWS, certo? E olha só, deixa eu abrir aqui meu Docker Hub. Aqui em Repositories, eu vou colocar ele aqui na minha janela do lado, e o meu GitHub aqui do lado, tá? Eu estou atualizando sempre essa dev aqui, que, recordem, foi na branch dev que eu configurei o meu CI, desculpa, ou seja, minha integração contínua ocorrer, certo? E, paralelamente com Jenkins, eu consigo ver todos os workflows executados no meu repositório. Podem reparar que teve vários erros, né? Mas, por fim, consegui fazer eles funcionarem. E deixa eu entrar aqui na Deploy to AWS, Correct Job. Vamos aqui nessa Deploy. Não, minto, eu quero Python Publish Docker Image. Essa aqui, que deu certinho. Se nós formos aqui em Post Build and Push Docker, ó, ele faz o log corretamente na minha conta e ele consegue mandar a minha imagem para lá. E um ponto interessante é que eu faço paralelamente um teste para ver a porcentagem de cobertura desses testes, certo? Se nós viermos aqui, temos aqui a Python Application que faz exatamente isso. Se formos aqui em testes de cobertura, ele plota para mim todos os testes, a cobertura e os pontos onde eu estou deixando de passar, né? Aqui ele está em 89%, que é uma porcentagem aceitável dos testes. Então, se eu recopilar aqui novamente, ele mostra aqui startando o build, certo? E ele começa os processos especificamente. Ele instala todas as dependências, lá vai, e em seguida já faz o teste. É muita dependência, né? Ele já faz o teste. Boa, passou por todos os testes, deu tudo certo. Agora eu quero que reparem
exatamente nessa parte aqui. Há 1 hora atrás foi a última atualização que eu fiz. Eu vou executar novamente a Publish Docker Image. Essa aqui. Vou dar um rerun. Lembrando que para ele fazer o log, ele precisa ter disponível as minhas variáveis de ambiente, que está especificamente aqui. Como que eu chamo essas variáveis, né? Elas são chaves secretas. E é dessa forma como eu requisito elas dentro da minha pipeline. Eu pego ali o username e a minha senha de uma forma totalmente segura, ou seja, só eu tenho acesso a essas variáveis, só eu consigo mexer nos atributos dela e faço o deploy. Deixa eu fazer aqui novamente, puxar aqui do lado a nossa Docker. Reparem, há 1 hora atrás. Vamos dar o rerun. Startando os processos, fez o log, e olha só a construção da minha imagem, totalmente automática, sem nenhum command line, localmente falando. Faz toda a instalação ali da parte dos requerimentos, dos requisitos para rodar a API. Toda a parte que eu expliquei anteriormente, né, da importância de ter um container e assim por diante. Essa parte é um pouquinho mais demorada. Talvez esse vídeo fique um tanto longo. Tá quase acabando. Prontinho, ele fez o post. Se nós recarregarmos o Docker Hub, vou lá, há poucos segundos atrás, a última atualização. Imagem gerada com sucesso. E a integração com a AWS, ela é um pouco mais complexa, tanto que foi uma parte onde eu mais penei durante o desenvolvimento, mas consegui gerar uma integração através da pipeline que é só executada dentro da main, ou seja, dentro da minha branch main, onde eu faço o build dessa imagem. Quer dizer, eu baixo do meu Docker Hub, dentro do meu container na AWS, a minha imagem e executo ela. Deixa eu abrir aqui. Aqui, o build. Aqui ele pega totalmente a minha imagem, ó, Nata Vito Grunt API na dev, né? Ou seja, ele pega esse daqui e joga lá para dentro do container, onde a gente consegue ter acesso. Eu vou executar isso aqui para a senhora ver essa pipeline funcionando na prática. E lá vamos nós novamente. Essa é a última pipeline, né, da integração. Aqui apareceu um pequeno warning, né, mas tudo bem. E aqui ele já está dentro do container instalando todos os requisitos necessários para executar a imagem dentro da AWS. Prontinho. Todos os testes e deploys foram realizados com sucesso. Todos dentro dessa imagem Docker Deploy, né? E o acesso é através desse link que vai executar essa API em específico. Então, essa foi a demonstração das pipelines funcionando de uma forma bem abrangente. Levou um pouco mais de tempo do que eu imaginava, mas eu creio que a explicação ficou bem completa. E qualquer dúvida me põe à disposição para respondê-las. Então, respondendo essa questão, né, uma empresa específica tem 30% dos seus projetos sendo testados automaticamente, mas 70% deles não estão sendo automatizados. Coloquei até o chapéu aqui para responder essa pergunta.
Essa pipeline aparentemente ela é correta, mas há uma pegadinha aqui, né? Porque ali ao final nós temos apenas quando a bateria de teste de unidade alcançar a métrica de 70% é que a imagem da aplicação deve ser gerada no Docker Hub. Se nós repararmos bem, nós temos aqui o commit e o push, e está integrado ali, né, com Jenkins, tá? A parte de testes, tudo bem, com Maven e tal. Eu suponho que nessa parte aqui já tem os testes automatizados de unidade. Porém, olha só quem temos aqui, logo após os testes. Temos a Docker Image. E aqui, uma das regras de negócio é apenas quando a métrica alcançar 70%, a bateria de teste alcançar 70%, é que é gerado essa Dockerfile. E essa pipeline, ela resolveria o problema de testes automatizados, resolveria o problema de informação com os POs, né, porque tinha uma falta de comunicação nessa empresa, mas os testes aqui, tudo indica que são realizados após a publicação da imagem Docker. Então não, está errada, tá? Então, esse xizinho aqui é um X gigantesco que vai aparecer agora. Não, essa pipeline ela não está correta pelo fato de que a extração da métrica devia vir antes, né? Esses quality report dos testes devem vir antes do Docker build aqui. Então, se tivesse, né, uma correção para isso, seria realizar essa quality reports antes dos Dockers, antes de gerar o Docker Image, e em seguida tem a parte de notificações com Slack e tal, já faria toda a diferença nessa empresa. Porém, para essa pipeline ela não está correta. Deve haver modificações. E fazendo paralelo com o nosso projeto, nós temos essa parte de automação de testes, e apenas após gerar esses quality reports, ou seja, os testes ali automatizados junto com a parte de coverage, né, que é a cobertura, entender a cobertura dos testes, que é gerada essa imagem Docker, como eu mostrei anteriormente alguns minutos atrás nesse vídeo, certo? Então não, está errada essa pipeline, pelo fato de que o Docker, se nós formos aqui, ó, deve-se analisar a cobertura dos testes de unidade de integração em cada reunião retrô, né? Apenas quando a bateria de testes de unidade alcançar a métrica de 70% é que a imagem Docker da aplicação deve ser gerada no Docker Hub. E aqui nós temos commit, push, teste de unidade, integração, Maven, lindo de se ver. Logo em seguida era para ter os quality reports, mas nós temos aqui no meio a imagem Docker sendo gerada. Logo, essa pipeline, Job Freestyle com Jenkins, é muito linda, sensacional, porém ela está errada para esse caso de teste. Tá, agora nós vamos, deixa eu mudar de lado aqui a minha imagem. Pronto, apareceu do outro lado. Qual a importância de ter uma boa comunicação, né? Ao analisar essa figura 2, que é a Pipeline Staging Production, nós vemos que ela está integrada ali, ao final, logo após o Docker Compose, quer dizer, logo depois de ir para produção e para deploy, nós temos uma comunidade ali específica, né, de uma forma integrada no Jenkins, que é o Slack, né? E nós não integramos o Slack na nossa aplicação, porém a comunicação ela é feita através, no nosso caso, de e-mails, até mesmo reports, porque se nós formos dentro do nosso GitHub, essa imagem é clara, a gente consegue entender o que está acontecendo com a nossa build. E se aqui deu algum erro, nós vemos aqui em Actions, há vários erros, nós conseguimos entender o que está acontecendo nesse teste, certo? E em cada uma das pipelines, desde o início do projeto, nós temos esses relatórios do que está ocorrendo. E se formos, né, dentro aqui dos testes específicos de build, nós conseguimos saber se está dando certo ou não, apenas com esse checklist, né? E se der errado, deixa eu pegar aqui o meu celular agora para mostrar. Vou entrar aqui no meu Outlook. Ele gera relatórios específicos que nós podemos cadastrar pessoas, devs específicos, para ficar monitorando isso, né? Basicamente o que o Slack faz. E olha só, há vários, deixa eu centralizar aqui, vários run failed, ou seja, várias ocorrências de falha que aparece direto para o dev ou para o PO
no seu próprio e-mail, indicando o que aconteceu, qual foi o erro e assim por diante. Se você entrar dentro de cada um dos e-mails, ele mostra, ó, o erro deu na pipeline, no repositório DevOps, quando você tentou fazer o deploy no Amazon SS, por exemplo, no serviço de containers elásticos da Amazon. Tá aqui o erro, ó, especificamente, tá? O Slack ele faz essa comunicação e é muito importante para os devs e POs para entender a maturidade do projeto especificamente, né? Então, sim, a comunicação ela é muito importante porque ela indica a maturidade do seu projeto e se estiver tudo certo, o projeto pode ser enviado para o cliente e nesse caso ir para um deploy, um upload numa nuvem, que se ali ele dá o exemplo de Heroku ou outro, e esse produto ser usado pela comunidade, que é o grande objetivo, né? Esse é o sucesso do produto, é quando finalizamos ele corretamente e se torna uma referência, né? Quando a coisa é bem feita, ela se torna uma referência. E o Slack ele viabiliza isso, ele viabiliza a comunicação da equipe de desenvolvimento com a equipe de gestão dos projetos, que muitas vezes não tem conhecimento técnico, por experiência própria eu digo isso, a equipes de gestão que eles não têm o conhecimento técnico de um dev, né? De certa forma isso eu enxergo como negativo, porque eu creio que devia ter essa conversa, mas no ambiente que eu trabalho, o pessoal tem provado ser bastante responsável com os projetos, tem um certo conhecimento ali legal, porém você sente falta, né, de quando o seu PO ou o seu Scrum Master ele tem esse conhecimento, ele consegue entender, consegue gerenciar de uma forma não só de gestão, mas técnica também, compreende ali. Mas está aí o Slack para suprir essa necessidade, ou seja, pessoas que não têm conhecimento conseguem ver ali, né, os nossos stakeholders, por exemplo, ou até mesmo os POs, gestores e afins, quem tiver cadastrado, consegue ver o que está acontecendo. E tudo isso integrado, nossa, é sensacional, porque a partir dos testes automatizados, você tem o projeto completo ali, né, na mão. Você sabe o histórico completo e, como eu disse, define a maturidade do projeto e se ele está pronto para ser upado para a nuvem, por exemplo. Então essa é a importância, né? Ele é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta fundamental para a comunicação da equipe técnica e de negócios, e ela integra o time, coloca todo mundo a par do que está acontecendo. E no nosso caso, nós utilizamos Git Actions através de e-mails, né, mas nada impedia de ser um Slack, e assim por diante, né? Certo, última questão, agora eu vou subir minha câmera aqui para cima, que é: o pipeline realizado pela equipe durante o semestre atende à solicitação da empresa X? Voltando lá, a empresa X ela precisava ter uma melhor comunicação, uma automação de projetos, né, estabelecer a cultura ali. O PO reclamava muito da qualidade dos projetos, tanto pela falta dessa comunicação, e ter testes, comunicação efetiva, de forma resumida, né, e deploy disso. Sim, a nossa pipeline ela faz isso, tanto que nós temos ali as 3 pipelines diferentes. Opa, abri aqui o videozinho que estou editando para entregar para a professora Lelis. Mas se nós formos verificar a pipeline, obviamente não está desenhada essa pipeline, mas nós temos a main, que conversa com a dev, que conversa com a feature que está sendo desenvolvida. Então aqui nós temos já uma comunicação a baixo nível ali das features que estão sendo desenvolvidas, porque nós também seguimos padrões de código que são os commits. Cada commit tem aqui, por exemplo, se é build, tem build, fixed Git Actions, API Grid Studies, CI, Deploy to AWS e assim por diante. Então a comunicação ela está sendo realizada, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Git Lens, Git Graph na verdade, está aqui de forma visual, que nós temos, né, Feature Actions conversando com a dev. Se eu der um git pull, tá tudo atualizado já, mas a minha origin ela está na main. Então a dev, olha só aqui, ela veio para main novamente, tá vendo?
Ela veio na feature, foi desenvolvida, depois foi para dev, onde foi feitos testes e correções para adequar, e depois que os testes foram executados de acordo, foi para mim, porque a feature já está integrada no sistema e funcional. Logo, sim, essa nossa pipeline supriria esse problema, tanto que se nós formos aqui nos testes dentro de dev, nós podemos verificar aqui com maiores detalhes os testes. O objetivo era atingir mais de 70%, certo? Aqui nós estamos atingindo 89%, ou seja, 9% a mais. E onde não tem os testes é porque a implementação ainda está sendo desenvolvida, né? Esse projeto, a minha ideia é trazer ele como um projeto contínuo, ou seja, sempre está em desenvolvimento, sempre ter novas aplicações para ele e assim por diante. Então, se eu fosse apontar um gap aqui, seria a integração com a AWS, que eu achei ela um tanto difícil. Talvez eu tentaria com outra aplicação, que pode ser que facilite mais as coisas, como a Azure ou Heroku, por exemplo. E também, uma deficiência do Python relacionada com Java é que essas ferramentas de cobertura, elas não são tão gráficas. Então, eu realizaria uma pesquisa mais a fundo de como representar isso graficamente. Tem sim as suas representações gráficas, se nós formos aqui no HTML do Coverage, esse index aqui, deixa eu ver se consigo abrir ele. Open. Poxa. Mas enfim, ele gera um site. Não, eu vou abrir ele aqui agora. Ele gera um site, né? DevOps Studies, HTML, Coverage. Aqui. Vou lá. Temos aqui, ó, taxa de cobertura, os códigos. Se nós formos em cada um dos códigos, ele mostra aqui onde está o erro dessa cobertura e assim por diante, né? O objetivo seria fazer um deploy dessa aplicação. Ela é uma aplicação de front, né? Para ficar mais bonitinho. Ela parece bem um Jacoco da vida, mas não funciona como Jacoco, infelizmente. Não é uma coisa tão automática. E, além disso, deixa eu voltar para o meu GitHub. Eu finalizaria minha documentação aqui, que eu preciso, mas, em resumo, a nossa pipeline ela corresponde a isso, porque ela tem a parte ali de testes automatizados, tem a parte de integração com a nuvem, a parte de deploy com Docker, tem a parte também de comunicação. Se tem algum erro, vai direto para o celular do dev ou o celular de quem tiver cadastrado. Através do Git aqui nós conseguimos cadastrar o time. Por exemplo, vamos lá, Pages, Codes, Collaborators aqui. E eu tenho que ativar aqui, mas nessa aba eu consigo configurar quem tem acesso ao meu GitHub. Então nada impede de eu colocar o meu Scrum Master ou PO aqui e ele ficar vendo tudo o que eu estou fazendo, né? Que nem aqui, eu monitoro também outros repositórios. Olha só aqui, esses aqui são repositórios de terceiros que eu monitoro por simples curiosidade, para ver o que está acontecendo nele. Então o GitHub tem essa grande vantagem, é uma ferramenta sensacional, dá para fazer tudo que a gente faz com o Jenkins, né? Lógico que tem algumas coisas que são mais difíceis, porém são desafios legais de se fazer. E, em resumo, o objetivo é esse. Esses são os gaps da nossa aplicação. E sim, atingimos esse objetivo, professora. E essa é a nossa apresentação de DevOps. Eu espero que tenha sanado as principais dúvidas. A gente passou ali desde a parte da importância de sistemas distribuídos, integração contínua, distribuição contínua, uma definição do que é a integração contínua em si, a abordagem dos testes ágeis, testes de unidade, a nossa experiência, os testes de integração, o teste de exemplo aqui com a nossa API, né? A parte ali de complexidade sincromática e cobertura de teste, que foi o coverage que nós demonstramos anteriormente, os relatórios de Jacoco, que nesse caso a gente fez com coverage. Eu acabei de mostrar o exemplo de relatório que ele gera. Uma Dockerfile, o que é uma Dockerfile, o que é uma imagem, o que é um container, a importância disso, né? A demonstração do container funcional, os dois containers ali da parte de banco de dados e a nossa parte da API em si, a orquestração desses containers e a demonstração funcional disso, e ao final os três ambientes de DevOps integrados, né?
que no meu caso foi a feature com a dev com a main, mas aqui na documentação eu estou lendo ela, que é um ambiente de desenvolvimento, que no meu caso é a feature, está fazendo paralelo, a homologação, que no meu caso é a branch dev, de desenvolvimento, onde é feitos os testes mais aprofundados, e a production, que é a parte de deploy ali na AWS, né? E então atingimos esses objetivos, as questões ali das empresas sobre a empresa X, as 3 perguntas foram respondidas, fizemos uma análise aqui de cada uma das pipelines, certo? E por fim, chegamos a explorar esses gaps e futuros avanços que podem ser feitos dentro desse projeto. Espero que a professora tenha compreendido, me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida via e-mail ou pessoalmente em si. E esse é o nosso projeto de DevOps, nossa AF de DevOps. Trabalho final que deu bastante trabalho, mas foi muito legal se desenvolver. Eu gostei bastante, aprendi muito, tenho certeza disso. E não vejo a hora de colocar mais a mão na massa, né? Trazer isso para o meu ambiente de trabalho que eu já tenho tentado fazer. E cada vez mais adquirir esse conhecimento, que sempre é válido. Tá bom? Muito obrigado, professora, pela sua atenção e até a próxima.